Ok. Boa noite, iniciando os trabalhos da ABRAP desta quarta-feira e continuando os estudos da benfeitora, veneranda Joana de Ângeles, do livro Amor Imbatível Amor, da série psicológica Joana de Ângeles, hoje com o tema Prazer e Fuga da Dor. Né? Então, nós iniciamos aqui com um texto que não é da veneranda, né, mas que é um compilado que eu encontrei e achei bastante interessante para dar uma introdução ao tema, e aí a gente entra já com o texto da Joana, né, dentro desse subitem aqui, tá? Prazer e fuga da dor. Então, só relembrando da nossa metodologia, tá? É só levantar a mãozinha, né? Que aí a gente vai parando durante o próprio procedimento da explanação, tá? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Uma breve introdução a essa questão, né, do prazer e fuga da dor. Nós, seres humanos, guardamos vários tipos de sentimentos desconfortáveis que ficam acumulados no nosso inconsciente. Mesmo quando estamos atravessando uma ótima fase, por mais que pareça que estamos felizes, lá dentro de nós existem medos e sentimentos ocultos que ficam temporariamente adormecidos. Como, por exemplo, o medo de envelhecer, o medo de perder alguém, preocupação com os filhos, medo de perder o emprego, preocupação preocupações com alguma causa na justiça, etc. Além disso, temos aqueles sentimentos guardados do passado, como uma mágoa de alguém, uma culpa por ter feito algo, alguma rejeição sofrida na infância, a tristeza de uma perda e muitos outros sentimentos. Guardamos uma nuvem de negatividade latente dentro de nós. Para que possamos sobreviver no dia a dia, desenvolvemos um mecanismo de ocultar os sentimentos, reprimi-los, não senti-los. É a maneira com a qual lidamos com esses desconfortos tão incômodos que guardamos. Imagine se durante o seu dia viesse à tona todos os seus pensamentos e sentimentos de medo e outras emoções negativas que você guarda. Para que isso não ocorra, damos o jeito de não entrar em contato direto com essa negatividade. Entretanto, mesmo não entrando em contato direto com ela, a negatividade está lá dentro de nós, guardadinha, nos causando mal-estar. Aquilo que chamamos comumente de ansiedade é o sintoma dessa nuvem negra acumulada dentro de nós. Podemos dizer, então, que a ansiedade é o acúmulo. Então, a nossa tentativa de esquecer ou de não sentir é apenas uma ilusão. Se está lá dentro, guardado, mesmo que você nunca pense ou fale sobre aquilo, essa energia provocará, aí eu acrescentaria aqui, mais cedo ou mais tarde, sofrimento de qualquer maneira. Né? Então, aqui nós vamos falar sobre esse mecanismo de fuga, né, da dor, e como que isso se manifesta, e quais os interesses disso para nós, espíritos imortais que queremos, né, evoluir nesse processo de elevação da consciência, tá? Então, vamos lá, agora com os primeiros dizeres da mentora sobre isso. Então, ela começa dizendo assim: remanescente das experiências animais, nas quais a dor feria a sensibilidade do instinto, produzindo desespero incontrolável, por falta do recurso da razão, tal atavismo transforma-se em arquétipo conflitivo, íncito no inconsciente coletivo. Torna-se gênese de fobias variadas, que se avultam e se transformam em estados patológicos. Então, a mentora, ela começa colocando essa psicogênese
desse sentimento de fuga da dor, né? Então, aqui ela coloca que isso começa lá nos primórdios, quando o espírito ainda não consciente habitava o reino animal. E nesse sentimento de medo, né, vai se começando aí a elaboração daquilo que futuramente, já na psicologia humana, Freud, né, chamou de mecanismos de defesa, né? Então, aí, nesse momento, já em princípio, né, em germe emocional, psicológico, ali as sementinhas da estrutura psíquica, né, do ser humano. E como a mentora colocou ali, se transforma em arquétipo conflitivo do inconsciente coletivo. Então, muitos fazendo esse processo, né? Por outro lado, vivências anteriores que decorrem de reencarnações mal-sucedidas transformam-se em receios, que são reminiscências do já passado ou predisposição automática para futuros acontecimentos. Esses sucessos encontram-se estabelecidos na lei de causa e efeito. Então, após a passagem da consciência para o reino humano, essa evolução dessa fuga do medo instintivo, enquanto ainda evoluído no reino animal, passa-se a fazer com que o comportamento humano tenha essa transformação do medo, né, em aquilo que se chama de sensação, né? Sensação de receios. Eu receio que algo possa acontecer. Aí começa a desenvolver o mecanismo de fuga daquela ação, daquele comportamento. O comportamento que a gente chama de se esquivar, né? Se esquivar de coisas, pessoas, assuntos, ambientes, né? Pelo medo do sofrimento. Aí se dá um outro nome, né? Receio. Né? Eu receio que não vai dar certo tal coisa, né? Então aí eu não nem inicio, nem começo a fazer. Né? Então isso começa a se fazer parte de uma construção comportamental do ser humano através daquilo, como eu já falei, que Freud vai depois estudar, analisar e catalogar e doutrinar como mecanismos de defesa. O sentimento do medo que alcança o ser humano é sempre descarregado através da fuga, evitando que aconteça o lance perturbador. Surge, então, o desafio entre fugir e enfrentar, dependendo da reação momentânea que se aposta do indivíduo. Relativamente aos danos que o sofrimento pode causar, surgem as manifestações de medo físico, moral e psíquico, afetando o comportamento. Então, todo esse mecanismo que vem lá, né, na psicogênese, né, ainda no reino animal, vai fazendo a sua transmutação para essas sensações de receio, vai se aprofundando e vai se formatando, né, os mecanismos de fuga. Aí vem os mecanismos de negação, anulação, que a gente aprende, né, na faculdade de psicologia, na teoria psicanalítica. Então, eu nego a dor, eu nego o momento, eu nego o sentimento, tudo isso como um mecanismo de proteção para a evitação do sofrimento, de um possível, né, sofrimento futuro, né? Essas manifestações, a mentora, ela coloca em 3 categorias, né? O físico, o moral e o psíquico, tá? E é isso que a gente vai ver agora, um por um, como que ela explica essas manifestações do medo. Os danos do sofrimento, então, eles podem causar, um, os de natureza física,
Então, quais são as características? Fere a organização somática, cujos efeitos poderão ser controlados pelas resistências emocionais. O despreparo para a agressão corporal faculta que a dor se irradie pelo sistema nervoso central, tornando-se desagradável e desgastante. Então, aí vem a gênese das doenças psicossomáticas. Né? Então, a mentora ela faz essa análise bastante interessante, que esse comportamento de evitação do sofrimento, sem consciência e sem o enfrentamento, né, da situação, traz, né, inclusive, esses danos de natureza física, né, que são as dores, aí vem as dores de variadas ordens, né? As dores viscerais, as alergias, as doenças respiratórias, que têm, né, origem nesse comportamento evitatório. Os de natureza moral são os mais profundos, porque eles articulam a sensibilidade psicológica. Somam-se prejuízos que causam desequilíbrio emocional. Então, a mentora coloca, esses danos de natureza moral, eles têm a função, né, a função sombria de desarticulação da sensibilidade psicológica. Está meio desconstruiu aqui um pouquinho as minhas frases na hora que eu fui baixar ele e não deu tempo de corrigir. E aí começam-se os desequilíbrios emocionais, né? Por essa questão, principalmente de entendimento de certo e errado, de sim não, de bem e mal, né? Esses seriam os comportamentos evitativos que causam danos de natureza moral. E quando as resistências morais são abaladas, facilmente surgem os sofrimentos psíquicos, as fixações que produzem danos nos painéis da mente, empurrando para transtornos graves. E então vem aí os transtornos de origem psicológica, né, psíquicas, que aí já começa o processo de fragmentação da natureza humana. Né? Começa-se esse sentimento de de estar aos pedacinhos, né? É uma sensação bastante interessante, que as pessoas, quando estão em crise por transtornos mentais, fazem essa referência, né, de se sentir estando aos pedacinhos. E quando começa o processo de reconstrução, a sensação é: eu estou conseguindo me juntar, né? Estou conseguindo fazer o processo de arrebanhamento de mim mesmo, né? E é uma sensação, inclusive, que ela vem dentro de um processo físico mesmo, né? É como se a atenção está difusa, indo para todos os lados, né? Realmente uma fragmentação. Quando começa a haver o processo de retorno da saúde mental, é como se tudo voltasse para um lugar só, e não tão espalhado como se sentia. Até aqui alguma consideração? Podemos continuar? Deixa Então eu passar, vamos lá. deixa eu passar um pouquinho para cá. Não tem nenhuma mãozinha levantada. Acho que Não, bem. eu não sei que eu não sei se eu vejo, se eu não Não, vejo. eu vi aqui, Renato. Ninguém levantou mão por enquanto, Não? Ah, tá. tá? Tá bom. Então vamos continuar. Esse medo de acontecimentos de tal porte impulsiona a raiva. Então, assim, já vem caminhando, né? Então, assim, agora já é uma outra sensação que também tem como gênese esse comportamento evitatório da dor com uma retrospectiva lá
né, da consciência ainda em nível primitivo, né, animal, instintivo, aliás, né, não primitivo, instintivo. Então, esse medo de acontecimentos de tal porte impulsiona a raiva como recurso preventivo que leva a agredir antes de ser vitimado, ou a reação que se transforma em quantidade de força que o ajuda a superar o receio que o acomete, seja em relação ao volume ou ao peso do opositor. Onde, todavia, a raiva não se pode expressar, porque o perigo é impalpável, se apresenta abstrato ou toma um vulto assustador, o medo desempenha o seu papel de preponderância, dominando como fantasma triunfante que a parvalha. Então, aí nós vemos a raiva como mais um sintoma, né, dessa fuga do sofrimento. É o comportamento bem paradigmático dos seres humanos, nossos aqui da Terra, né? Que é o quê? Para eu me defender, primeiro, o que eu faço? Eu avanço, né? Eu agrido. Se eu sinto que eu posso ser agredida, então eu agrido, né? E por quê? Porque aí é um comportamento evitativo, né? De sentir a dor de ser agredido, né? Então, agrido antes para não sentir que estou sendo agredido. Só que isso se transforma em outras coisas, né? Que nós vamos ver agora. Isso aí é o que tem a construção arquetípica, né? A construção arquetípica do comportamento humano de evitar o sofrimento, né? De não amadurecer nesse quesito, né? Do enfrentamento consciente e maduro do sofrimento. Na sua psicogênese estão presentes fatores que ficaram na infância ou na juventude. Inclusive, esse livro de Jung, A Psicogênese das Doenças Mentais, é muito interessante, porque ele vem falar sobre toda essa construção arquetípica. Até ele aqui, bem aqui na minha frente, aqui ele. É o volume 3, né, que vem falar sobre essa construção arquetípica Deixa eu pegar ele aqui. Só um minutinho, gente. Aqui. Né? É bem interessante ele, porque vem falar sobre toda essa construção arquetípica, os paradigmas do comportamento humano, do comportamento social, que vieram dessa evitação histórica, mentalmente, né? Da construção, da história da mentalidade humana, desse comportamento evitativo do sofrimento. Nesse aí eu quero falar. Tá bom, pode falar então. Tá. Para o grupo, né? Para quem não sabe ainda, nós temos um grupo que se reúne uma vez ao mês, que é o grupo de estudos da obra completa do Jung. E a gente começou a estudar esse terceiro volume que a Renata está mostrando aqui, tá? Então, quem tiver interesse, depois é só falar comigo no WhatsApp, que eu também incluo, né, no grupo. É todo primeiro sábado de cada mês, aqui para Mato Grosso do Sul, das 14 às 17. Sempre no primeiro sábado. Então, fica aí o convite para quem se interessar nesse grupo de estudos. Ok, Renata, era isso. Uhum. Bem interessante, porque aqui ele tem vários sonhos em que ele detalha, relata, né? E aí vem localizando esses sintomas de evitação, de sofrimento, né? É bem interessante. São vários sonhos que ele relata aqui nesse livro. Os sentimentos de incompletude, né? Bem legal mesmo. Mas vamos lá. Face aos muitos mecanismos a que recorre para poupar-se ao medo, a tudo que produza sofrimento, o ser humano é impulsionado a evitar o amor.
aí é que começam os grandes problemas, né? Nesse comportamento evitativo do sofrimento, se começa a evitar vínculos afetivos, justificando que nunca é amado ou nunca será amado, sendo-lhe sempre exigido amar. Todos anelam pelo amor, entretanto, por imaturidade, não têm conhecimento do que é o mesmo, assim incorrendo ao perigo de ter medo de amar. Né? Então, entre tantas modalidades de estudos que Joana faz nesse livro, Amor Imbatível Amor, esse eu particularmente considero assim de suma importância, porque vem falar exatamente sobre o resgate de onde está essa incapacidade nossa humana de exercer esse amor, né, em plenitude, que é tanto nos falado, mas ainda não tão sentido por todos nós, que é o amor. Então, segundo aqui, né, na Joana de Ângeles, esse medo de amar, ele vem desse medo de sentir a dor, de entrar em sofrimento. Aí eu fiquei resgatando, né, algumas frasezinhas daquelas bem clichê, né, que tem no Google. Meu medo de amar é porque já sofri demais e não quero machucar meu coração de novo. Como se isso fosse possível, né? Então tem todo um tom muito ainda da nossa infância espiritual, né? Porque isso, se a gente for analisar, inclusive do ponto de vista racional, que inclusive Joana vai falar, né, dessa nossa incapacidade de sermos racionais dentro também desse universo do amor, nos torna-se muito infantis, né? Como se a gente tivesse plena capacidade de conseguir deter os nossos sentimentos. Né? Então, não vou amar, porque já sofri demais. Então, não quero me machucar, então acabou. Então, e isso, na verdade, atrai mais sofrimentos ainda, como a gente vai ver aqui. Acredita, né, o ser humano, nós, né, acreditamos, né, aquele que assim procede, né, evitação, né, do amor, que amando se vincula, passa a depender, então, né, e recebe em troca o abandono, a indiferença, que lhe constituem perigosas ameaças à segurança no castelo do ego, no qual se isola, perdendo as excelentes oportunidades para conseguir uma vida de plenificação. Né? Então, é aquilo que a gente estava conversando. Então, nesse comportamento evitativo do amor para não sofrer, né, acaba acontecendo um encastelamento do ego. Quer dizer, então, é interessante, porque por trás dessa evitação do amor vem assim. Então, o outro a qual eu me vinculo, ele vai ter que ser eternamente grato ao meu amor e jamais vai poder se afastar de mim. Isso é um comportamento egóico. Eu tiro ao outro o direito, né, de vivenciar outras facetas desse amor, mesmo que seja depois, por exemplo, de um amor amoroso para um amor de amigo, né? Ele precisa estar sempre envolvido nos meus desejos. Se ele não estiver mais envolvido nos meus desejos, então há o abandono, né? Há esse sentimento da indiferença. E aí o amor entra no aspecto da dor e do sofrimento e do comportamento evitativo. Aí uma outra frasezinha aqui. Não, eu não tenho medo de amar, só não quero me machucar. Esse amor condicional, de troca, egotista, eu somente amarei se, eu somente amarei quando, eu amo porque isso ou aquilo tem suas raízes fincadas na insegurança afetiva, infantil, perturbadora, que não foi completada pela presença da ternura nem da espontaneidade.
Assim ocorria antes como forma compensatória a algum interesse não atendido, como referencial a algum objetivo em aberto, produzindo desconfiança a respeito do amor, que permanece incompleto e temeroso. Aí tem mais essa frasezinha aqui. Talvez seja só medo, medo de amar e sofrer, medo de cair e não ter forças para levantar, medo do desconhecido, né? E aí nessa função egótica aí de estar sempre fugindo da frustração, daquilo que se encastelou, né, como ideal de relacionamento, seja ele na questão amorosa, ou familiar, né, ou amistosa, né, de amigos, a insegurança é a que vai sempre estar tomando conta da situação. E como a mentora diz aqui, né, isso tudo tem as suas raízes em toda a nossa trajetória, nossa história infanto-juvenil, e aquilo que assimilamos de observações, reações, entre todas aquelas, entre todas as experiências relacionais que nós tivemos, né, até a vida adulta. O medo de amar escamoteia-se e leva à solidão. A solidão angustiante, que projeta o conflito como sendo de responsabilidade das demais pessoas, do meio social, que é considerado agressivo e insano. Fatores esses que existem no imo daquele que se recusa inconscientemente a dar-se ao inefável prazer de libertar as emoções retidas. É sempre a culpa do outro. É como se assim, eu fujo do amor porque o outro não me gratifica, porque o outro não vê todas as minhas potencialidades, não vê todas as minhas virtudes, né? O meio social está sempre doente, como se esse impedimento de amar tivesse estritamente ligado à capacidade do outro de amar, sendo que a mentora, ela coloca, né, nessa análise que ela faz sobre a fuga do sofrimento, que é individual, né? Tem toda uma reverberação coletiva, mas esse sentimento, ele vem se estruturando no campo do individual. Daí é que se forma um arquétipo, né? E o inconsciente coletivo, né, e forma-se, né, o inconsciente coletivo sobre esse desenvolvimento dos comportamentos de evitação do sofrimento. Vocês lembram dessa figurinha, maré? Quando eu fui fazendo, eu achei, falei assim, nossa, eu lembro quando eu era adolescente, tinha até parecia, tinha uns, né, revistinha ou na televisão, não lembro, que aparecia direto esse a maré, né? Aí eu até peguei essa figurinha para a gente falar, porque aí a Joana, no livro, ela começa a dizer, né, sobre o amar, né? O que é o amar, né? Então ela diz assim: amar é relaxante e confortante, sendo felicitador e proporcionando compensação em forma de prazer. Amar é o sentimento mais complexo e mais simples que predomina no ser humano, ainda tímido em relação às suas incontáveis possibilidades, desconhecedor dos seus maravilhosos recursos de relacionamento e bem-estar, de estimulação à vida e a todos os seus mecanismos. Amar é libertador para quem o oferece, tanto quanto aquele a quem é direcionado. E se isso não sucede, não atingiu o seu grau superior, estando nas fases das trocas afetivas, dos interesses sexuais, dos objetivos sociais, das necessidades psicológicas, dos desejos.
Certamente são fases que antecedem ao momento culminante, quando enriquece e apazigua todas as ansiedades. Então, todos essas trocas afetivas, os interesses sexuais, né? Todos eles são degraus para o sentimento pleno, né, de amar. É a nossa escola, né? São os primeiros degraus que nós vamos galgando para poder sentir esse sentimento mais pleno que se chama amor. E amar é impositivo da evolução e psicoterapia de urgência, que se torna indispensável ao equilíbrio do comportamento das criaturas. E para encerrar, a mentora ela termina, né, dizendo assim: expressando o prazer de viver, o amor irradia-se de acordo com o nível de consciência de cada ser, ou conforme o seu grau de conhecimento intelectual. Todo o empenho para superar o medo de amar deve ser aplicado pelo ser humano, que realmente pretende o autoencontro e a harmonia interior. Então, a mentora ela coloca, né, como caminho seguro para o exercício do amor, não o comportamento evitativo da fuga, mas o enfrentamento das situações às quais pode-se ter aí, como resposta, algum tipo de dor ou algum tipo de sofrimento. Só como exemplo, eu atendi uma mocinha hoje em que um grande objetivo, foco, né, do processo de autoconhecimento dela é se inserir junto aos seus pares, à juventude, as situações de diversão tão típicas do adulto jovem, né, dos seus 20 e poucos anos. E aí ela diz assim, eu queria tanto sair esse final de semana, e aí eu perguntei, mas o que você fez para sair, o que você fez para conseguir ter ali um convite ou alguma coisa para fazer um ajuntamento aí, né, de jovens no final de semana e fazer alguma coisa. E aí ela disse assim, não fiz nada, eu fiquei esperando um convite, né, e esse convite não veio. Aí eu perguntei assim, e qual era a dificuldade de ter a iniciativa de fazer o convite aos amigos para um jogo, para um filme ou para alguma coisa assim? E aí ela disse assim, o medo de me falar não. A frustração de ser rejeitada. Mas a frustração continuou, mesmo não tendo esse comportamento de enfrentamento. É a mesma coisa. É a mesma dor, né? Então, que se enfrente, porque pelo menos a resposta poderia ser diferente, né? Enquanto que abandonar, evitar esse sofrimento, não é ilusório, não é racional, né? A dor ela vai continuar, ela vai estar ali, né? Então, o que pode dar uma resposta diferente é o enfrentamento da situação e não a fuga dele, tá? Então, gente, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais um. Acho que não, acho que terminou mesmo. Terminou mesmo. Agora eu vou tirar aqui da tela para a gente poder fazer algumas considerações. Entrou Maria, Prontinho. Marlene, entrou depois. Renata, naquela parte lá logo depois do livro, é que eu não quis levantar a mão de novo, porque eu já tinha acabado de falar, mas eu vou falar agora. Que lá a Jona fala da raiva, né? Que é um dos sintomas.
que às vezes o medo, a uhum, insegurança, né, é representado como a raiva. E eu vou falar da minha mãe, tá? A minha mãe tinha esse comportamento, sabe? E eu percebia isso, que muito de quando ela soltava a raiva dela, verbalizando, né, nas pessoas mais próximas, eu percebia que era uma insegurança que ela tinha. Bom, muito bem. Agora, em dezembro, ela teve um segundo AVC, né? Ela já estava num processo de demência vascular e teve um segundo AVC e ficou acamada. E ela alterou o comportamento dela, porque agora ela não tem mais aquela coisa egóica, né? De ser forte, de se mostrar forte. Ela alterou completamente. Então, ela faz carinho nos cuidadores, faz carinho nos filhos, ela faz, chega perto assim, ela dá beijo. Até minha irmã falou assim: eu nunca tive um carinho da minha mãe quando eu estou tendo agora, sabe? Então, assim, Olha ela que interessante, né? muito interessante, porque ela tinha isso dentro dela, né? Uhum. Mas por conta de toda a história dela, né, de vida, ela teve que se fazer de durona, né? E ela fazia muito bem esse papel de durona, sabe? Mas ela tinha essa reação raivosa. Eu lembro muito quando a Jona, eu li o texto para poder mandar, eu já identifiquei que ela tinha essa reação raivosa. E eu percebia que isso muito era da insegurança, do medo dela, sabe? E isso confirma o que a Jona fala, porque Uhum. ela agora está num outro período, né, onde ela está sendo mais ela, né, sem toda aquela casca, sabe? Então ela está distribuindo carinho, sabe? É muito interessante esse processo aí. Os mecanismos de defesa dela, até por conta da idade, da experiência, já estão gastos. É como se O tivesse. ego não tem mais força, né? E É, aí ele está dando vazão àquela parte interna mais essencial da vida, né? exatamente, é muito interessante. Ela mudou assim, como se diz, da água para o vinho, ou do vinho para a água, não sei. Muito legal. Eu gostei da sua apresentação, Renata. Eu vou até passar para uma amiga que ela está namorando, querendo entrar na BRAP, né? Aí eu vou ver se eu Aham. passo essa gravação para ela. É só um adendo, né? Minha não, da Joana, porque todas as palavras foram. Não, as palavras são dela, mas a interpretação é sua. A apresentação, assim, eu falo das Tá, eu imagens, né? entendi. Das Tá, imagens. obrigada, Edna. Porque essa pessoa, essa minha amiga, ela não tem uma experiência muito boa com os estudos da Joana. Ela é de Hum, cognitiva, sabe? Então ela falou: ah, não sei, eu não gosto da Joana e tal, né? Aí depois ela mesmo falou, mas às vezes pode ser a pessoa que mostrava a Joana para ela. Eu falei, então vou te oferecer, né? Algumas coisas da BRAP para você ver se é a Joana, se você não gosta realmente né, do estilo da Joana, ou se é quem apresentou a Joana para você. Aí eu vou fazer isso hoje. Já falei demais. Agora vamos abrir os microfones aí, viu, gente? Agora é hora de falar. Bom, então eu começo. Beleza. Parabéns, Renata. Muito, muito esclarecedor. A gente consegue compreender um pouquinho mais os mecanismos, né? Eu não sou da área psicanalítica, né? E eu achei muito interessante a forma com que você relacionou com a questão até dos mecanismos de defesa, e que a gente utiliza esse tipo de linguagem também, mas não com tanta propriedade, né? Então, foi muito bom, principalmente nesse fator e os exemplos, e muito obrigada, viu? Muito bom mesmo. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, acho que eu entrei com ela fechada e agora ela não me deixa abrir. Então eu vou dizer que assim, a parte que eu mais gostei da explanação
foi a conclusão de que amar se aprende amando, né? E que a gente vai começando com os itens que a gente que tá de acordo com a nossa realidade, que é amor de amigo, amor de pai, amor de mãe, de irmão, e aí aos poucos vai é, expandindo, né? Esse amor para outras modalidades. E o fato também de que a falta de amor e o amar-se, ele começa você dando primeiro, né? Você amando de maneira aberta. E, e que a falta disso, o quanto acarreta nas patologias que a gente vê, né? O tempo todo. E, e me chamou muita atenção, eu não sei ainda como sair dessa e resolver essa equação, mas vai ficar aqui o gostinho de quero mais. Que essa segurança afetiva e infantil é que faz com que a gente se torne um amor exigente, né? Um amor que tem que ficar junto. Então, eu só vou te dar o meu amor se você me prometer que você nunca vai me machucar, que vai ficar comigo até morrer ou pós-morte e que vai ser no mesmo nível de intensidade com a mesma manifestação, né? Agora, como que sai dessa armadilha? Eu não sei ainda não. É muito maluco, né, Andréia? Eu lembrei com a fala da Andréia, que eu penso, Andréia, que começa pelo alto amor, tá? A Jona fala muito disso, não falou ainda nesse livro assim tão enfaticamente, mas começa pelo alto amor, sabe? A gente só vai conseguir distribuir aquilo que a gente já conseguiu chegar, entendeu? Então, penso que começa pelo alto amor mesmo. A, a A Olga escreveu alguma coisa aqui, deixa eu entrar aqui. Ela colocou assim: expressando o prazer de viver, o amor irradia-se de acordo com o nível de consciência de cada ser, ou conforme o seu grau de conhecimento intelectual. Quer É o último parágrafo, né? É o penúltimo parágrafo que Jona coloca nesse capítulo, né? E eu acho que a nossa maturidade espiritual é que vai nos dando, nos capacitando para oferecer o nosso amor independentemente de receber em troca ou não, de estar no equilíbrio ou não, né? E a gente também a gente vê isso nos atendimentos que a gente faz, e às vezes na nossa vida mesmo, porque não se vê, que a gente tem Olga, fantasia. Oi, tá dando um chiado no seu som. é, Aham. Eu já percebi, eu já verifiquei os outros, acho que é o seu. Aí parou. melhorou? Melhorou. Ótimo. Então, eu penso que a gente tem fantasias sobre o que é o amor. A gente espera que os outros nos amem de acordo com o que a gente tem internamente de o que é o amor. O que é amar, né? E a gente mesmo não se dá conta que a nossa expressão de amor, às vezes, ela é incompleta, porque, na verdade, é uma expressão de amor, né? Eu penso que
é como a gente aprender a falar, a gente não tem a linguagem completa, a gente não tem a expressão completa. A gente ainda tem várias condições que a gente coloca. Eu vou te amar desde que você seja exatamente como eu gostaria que você fosse. E as pessoas não têm esses detalhes, né? De ser exatamente como nós queremos que elas sejam. Elas são como elas são. Ora, vejam que situação, né? E, e é muito engraçado que a gente também não é o que as outras pessoas esperam que a gente seja. A gente é quem a gente é. E então a expressão do amor ela fica truncada, porque eu te amo desde que você não me contrarie. Como você me contraria, então, infelizmente, não posso amá-lo. Né? Então, está muito de acordo com o nosso nível mesmo de consciência, né? E se a gente ainda está na infantilidade, o nosso amor vai ser infantil. Né? Isso que ficou para mim. Obrigada, Renata. Muito bom. Obrigada. Eu fico aqui pensando, né, assim, as armadilhas que nós humanos montamos para nós durante todo esse nosso processo aqui na Terra, assim, de social, afetivo, né, as armadilhas que a gente acaba fazendo enquanto pessoas e coletivo, né, é, é, nessa questão do amor, né, de grupos e o amor até o amor de partes, né, de um com o outro e até aquele próprio juramento de casamento, por exemplo, né, para a vida eterna juntos, aquela coisa toda, né? Mas gente, né? Como é que a gente foi levado a acreditar nisso? Né? Como que a gente foi levado a acreditar que as coisas têm que ser para ser amor, tem que ser assim, né? E a gente acreditar naquela história de que existe uma metade de uma laranja que vai se encaixar exatamente na outra metade da outra laranja. É. Isso é um conto, né? Uhum. Que isso foi gerado lá na Idade Antiga, lá na Grécia, parece que foi até um filósofo que falou isso, né? Que a gente tinha pessoas que conviviam conosco, né? Então, por exemplo, se a gente tinha uma atração por mulher, era uma outra mulher que vivia conosco. Se era por homem, era um outro homem. E aí os deuses invejosos dessa nossa companhia que a gente tinha o tempo todo, resolveram particionar os dois seres. E aí a gente acreditou nessa história de procurar outra metade da gente aí para o resto da vida. Né? Tem gente que ainda acha que vai surgir, né? A má E agora notícia é que não vai, né? chama alma gêmea agora. A tal da alma gêmea, que não existe, né, gente? Vamos falar, Eu acho vamos que a já. alma gêmea vai ser cachorrinho, gatinho, vai dar certo. Vamos entregar logo o endereço para ajudar um pouco a gente mesmo a andar para frente. Uhum. Vocês sabiam que o Emmanuel ele se retratou com relação a essa questão de alma gêmea, né? Tem um livro, se não me engano, é O Consolador, acho que um livro do Chico em que é de perguntas e respostas. Tem uma pergunta, né? É o Consolador, né? O Consolador. É o Consolador. Me parece que nesse livro ele fala que assim ele se retrata no sentido assim de que ele se explica, vamos dizer assim, acho que é melhor, né? Explica melhor essa questão de almas gêmeas, que não é assim como foi educado, né, doutrinado de alguma forma, né, no movimento espírita, na doutrina espírita, no movimento, na verdade, né, não exatamente na doutrina, né, sobre essa questão de almas gêmeas, né, houve toda uma deturpação sobre o que realmente ele falou sobre essa questão de alma gêmea, né, na verdade são almas afins,
né? Que tenha afinidades, né? E que pode ser muitas. Não tem a metade de nada, são muitas almas que podem ser afins e que em determinadas experiências de vida, de evolução espiritual, podem se encontrar. Renata, Hum, a gente pode olhar por um outro lado também. Esses dias eu estava me preparando para fazer uma live, uma amiga me convidou para fazer uma live do mês da mulher, e aí eu peguei um texto que eu vou trabalhar na minha apresentação, logo semana, sem ser nessa semana, na outra semana. A gente pode interpretar assim também, essa questão da alma gêmea, como na visão junguiana, seria, na verdade, a integração do ânimos nosso com o nosso, a muito ânima com o legal. ânimo, né? Aham, Então, aham. alma gêmea seria isso, né? Integrar dentro de nós isso. E também assim que a gente fez no curso que a gente fez Liliane. na pós fez também com a Liliane, que ela coloca também que a questão invertido, né? O meu ânima com o ânimo do meu parceiro, o ânimo do meu parceiro com o meu, Uhum, uhum, fazendo aqueles cruzamentos, né? Dentro do relacionamento amoroso, né? E dentro desse relacionamento amoroso, indo além ao crescimento espiritual, nosso crescimento de consciência, né? Amadurecimento da consciência. E eu achei tão legal você finalizar com esse exemplo da sua paciente. Nossa, mas encaixou perfeito. E assim, a uhum. sua apresentação, quero dizer que sua apresentação foi tão assim, sabe, tranquila, e trazendo os conceitos que você já está de Jung, que você já está já internalizado em você, muito legal. Aí eu falo, nossa, tem que estudar ainda. Mas é isso. E uma outra coisa que eu queria dizer também, que ela fala, que a Andréa perguntou, eu não sei como que eu vou fazer isso, né? Então, com relação de você sair dessa armadilha. E talvez a resposta seria, mesmo a gente não estando amadurecido, mas você fazer o trabalho que a gente está fazendo, de se doar ao outro, né, de voluntariado, de você Uhum. começar a trabalhar, né? Eu estou fazendo voluntariado lá na UBS da Astrogilda, ali da Vila Carlos. Ah, que legal. Uhum. Sim, a gente procurar, dentro da nossa falta de amadurecimento, eu digo por mim, né? Falta do meu amadurecimento ainda, que ainda estou ainda muito nessa faixa, nessa questão infantil em relação a essa questão de amor e amor de relacionamento e tudo, mas assim, a gente começar a se doar, começar a fazer esse amor ao outro, e aí ela tem no livro, a Joana fala assim, é, você trabalhar essa carga egoística, anular essa carga egoística para um bem coletivo, para valorização junto à sociedade, né? Quando a gente conseguir fazer isso, né, que você falou, e achei muito bacana você falar essa questão, começa no individual. Tudo é no individual mesmo, né? Uhum. Mas Uhum. a gente está ligado também a esse coletivo, né? Uhum. Não tem como se desvincular. Então, essa questão de eu melhorar o meu individual, eu estou melhorando o coletivo, né? E Uhum. essa questão da gente também, assim, anular a nossa fixação com os arquétipos também, né? Da gente trabalhar isso também, que a gente possa estar, assim, enfraquecendo muito essa questão, né? Dos complexos em nós, né? Que estão atuando em nós. Uhum. Através, assim, da amorosidade, a gente pode estar conseguindo se libertar, né? É Uhum. isso. Muito grata, viu? Andréia, quer falar alguma coisa? O que que achou? Muito obrigada pela experiência, gostei muito do Ed, Renato, todos, né? Aprendi muito, também não é a minha área psicanalítica, né? A gente lembra, assim, daquele pouquinho lá da faculdade, né? Mas é, é um assunto, assim, de uma profundidade muito grande, maravilhoso, assim. Estou muito grata a todos vocês, muito obrigada, viu? Maria, Marlene.
Boa noite, Edna, grupo. Boa Tudo noite, bem? Marlene. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Cheguei atrasada um pouco, depois eu vou rever a A gravação para mim gravação. poder internalizar melhor, né, o conteúdo, né? Certo, Mas aí Marlene. eu fiquei pensando aqui nessa parte que ela fala da psicogênese, né? Na psicogênese, estão presentes fatores que ficaram na infância ou na juventude, nos processos castradores da educação e da formação da personalidade. Então, o quanto que a educação, desde a infância, né, desde tenra idade, a gente receber um tipo ou outro de educação, o quanto que isso não vai sendo construído em nós, todo esse arcabouço que vocês foram colocando, dando exemplos, né, a nossa imaturidade, o nosso medo de amar, o nosso medo de enfrentar, o nosso medo de se expor, como foi falado no final, o nosso medo de ser proativo e dar o início, mesmo que a gente escute um não, mas a gente poder tá mais aberto, tá mais envolvido com as pessoas de verdade, né? Eu acho que nós temos muito medo desse envolvimento realmente, dessa entrega, né? Mas e tudo isso vem muito da educação, né? É lógico que tem a parte individual, espiritual, que nós já trazemos bagagem, trazemos experiências internas, mas é na infância e na juventude que o espírito, né, que assim a gente aprende na doutrina, que o espírito ele está ali apto às transformações que ele precisa receber, né? E é na educação que a gente transmite e recebe esse tipo de educação, todo tipo de educação, né? Não só ensinos morais, ensinos, né, espirituais, religiosos, não só esses, mas nessa parte mesmo, né, de receber conteúdos que fale de emoção, isso não é comum, né? A gente vê, a gente percebe que isso é uma coisa, sim, que ainda tem que ser muito trabalhado, ser muito nas escolas, nas faculdades, nas instituições, dentro de casa, que é a primeira instituição que a gente, né, se reconhece como uma coletividade dentro da própria família, a gente ter essas posturas, essas mudanças mesmo, né? Aprender a ensinar as crianças desde pequeno, reconhecer suas emoções, falar sobre elas, quando está com algum problema, ter liberdade de colocar, de se expressar, de conversar a respeito de por que eu estou com tanto medo, por que eu tenho medo de enfrentar um não, por que eu tenho medo de me frustrar, como que eu me sinto. Então, isso é uma questão assim mesmo, é que começa mesmo na nossa infância, né? Para a gente poder ter uma trajetória aí melhor da nossa adolescência e passando para a fase adulta, para a gente poder interagir melhor conosco mesmo, nos entendendo, nos reconhecendo essas nossas fragilidades, essas nossas fraquezas, essas nossas dificuldades de se expressar, né? Trabalhar essas questões para que a gente, quando a gente estiver numa fase que a gente possa estar aí mais amadurecendo e podendo estar se envolvendo com outras pessoas afetivamente, emocionalmente, a gente consiga também não só nos entender, mas entender o outro, porque essa é outra dificuldade, né? Que a gente também tem esse outro tipo de problema, que a gente, como a gente não reconhece isso em nós, a gente também não dá vazão, não dá apoio, não dá abertura para o outro também falar, porque a gente também não tem essa, vamos dizer assim,
esse costume, esse hábito mesmo, né? Então, as relações ficam muito conturbadas com tudo isso, né? Porque é de um lado a gente, imaturo, não se reconhecendo, não nos conhecendo, não trabalhando isso em nós e nos relacionarmos com a outra pessoa que passa pela mesma dificuldade que nós. E nós aí cobramos do outro, exigimos do outro aquilo que nós não conseguimos fazer nem conosco mesmo. E vai tirando essa bola, né? É uma bola que não tem fim, e isso só vai sendo quebrado através disso que a Joana nos propõe, de nos educar e de nos reconhecer toda essa dificuldade que nós temos e dar o direito do outro também se expressar, né? É isso aí, Marina. Marina, a fala da Marina me fez assim pensar, refletir o seguinte: a gente tem que ser herói e heroínas, né? Porque nós somos espíritos em aprendizado que nascemos de espíritos em aprendizado, né? Sim, exatamente. Então, Fica assim, aquela bola, né? a gente tem que ter Fica essa aquela compreensão. geração, exatamente, geração pós geração, né? A gente tem que ter essa compreensão de que nós fizeram, né, os nossos pais, no caso, fizeram aquilo que eles deram conta, assim como nós também, enquanto pais e tal, né? E a gente vai aprendendo, e assim, a gente vai a hora que deixar esse corpo desencarnar, quanto mais a gente conseguir, né, de conhecimento para a transformação e para uma ação concreta, né, nós vamos sair melhores. Sim. Uns mais, outros Sim. menos, e assim mesmo, e assim que vai. Ainda bem que Deus é paciente, não é não? Graças a Deus. Não de nada. Olha. Maria, você agora. Oi, meninas, boa noite. Eu cheguei um pouco atrasada, também perdi uma parte da apresentação. Então, amor. Amor é um sentimento, né? A gente tem que entender, a gente tenta classificar amor, entender amor assim, muito no intelecto, né? Na intelectualidade. Então, assim, para mim, amor é um sentimento e que a gente, na nossa infantilidade, a gente sente pouco, a gente não tem a capacidade de amar ainda. A nossa capacidade de amar é muito pequena. E eu penso assim que a gente não tem a capacidade nem de compreender, de receber amor. Se a gente conseguisse receber o amor de uma criatura tipo Jesus, Deus, né? Como que é receber isso? Isso é tão grande para nós estamos, eu acho assim, nós estamos tão infantil ainda, né, na compreensão desse sentimento, que isso nos assusta, né? Como compreender esse sentimento de amor de Deus por mim, né? Isso me assusta, né? Eu não dou conta ainda de receber isso, né? Dá medo da gente, né? Porque é algo que vai nos invadir tudo, né? E aí o nosso ego tem esse medo, porque é um sentimento forte demais, né? Um amor de verdade grande. O que a gente dá conta, eu entendo assim, o que a gente dá conta de sentir treinos, né, de amorosidade. Então, assim, na verdade, a gente não dá muito conta de amar ainda. A gente treina, fazer atitudes amorosas, cuidar do outro, atender o outro, ser caridoso. Mas isso eu entendo que isso são ações amorosas, com pouco sentimento de amor ainda, né? Quando a gente vai fazer, a coisa está mais no material, na ação, no movimento, do que no sentimento, assim, né? E acho, assim, que essa coisa que a gente não conhece dá medo mesmo, né? Então, o que é isso? Que sentimento é esse? Tão grande, tão forte, tão maravilhoso? Porque deve ser algo, assim, né? Um amor pleno deve ser algo muito bom, muito forte, muito poderoso, uma energia muito, né, que vai nos invadir, e o nosso ego tem um certo medo desse sentimento. E aí a gente vai para a fuga, né? Como a Joana fala, né? Porque diante de uma coisa, uma situação que pode ser perigosa, a gente tem duas atitudes. Ou a gente foge, né? Duas não, são três, né? Ou a gente foge, que faz os mecanismos de defesa para fugir, para não dar conta de amar,
ou a gente enfrenta, que é a proposta que ela faz, né? Enfrenta, né? Exercite, mesmo que você está com medo, vai lá, exercita, tenta, né? Mas, assim, eu entendo que para nós, ou pelo menos para mim, onde me cabe o meu entendimento, assim, sobre o amor, é o máximo é ter atitudes amorosas, né? No sentido de cuidar, né? Cuidar do outro, ter uma situação, assim, que eu possa, né? Não querer o mal para aquela pessoa, né? Procurar fazer coisas boas para o outro, isso para mim é uma atitude amorosa. Mas será que junto dessa atitude amorosa vai o sentimento de amor? Essa é sempre meu questionamento, né? Que às vezes eu acho que eu não chego nesse lugar ainda não. Isso aí, Murilo, Mas você. vou Ah, treinar. desculpa, Maria. Primeiro, agradecer aí a exposição, né, a nossa amiga Renata. E assim, Renata, o medo físico, moral e psíquico, né? Aquele slide com os 3 bonequinhos lá ficaram mexendo comigo. E principalmente na questão moral, né, que desarticulam a sensibilidade, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, gera na sequência o desequilíbrio psicológico. Então, quantos de nós estamos ainda, né, como diz a Maria, engatinhando ainda, né? Porque conforme os registros que a gente vivencia durante as nossas existências anteriores, que foi o que você trouxe logo no início por Joana, né? Reencarnações mal sucedidas transformam-se em receios. Então, aí, essa introdução, e na sequência, o medo e os danos no corpo, né? E principalmente essa desarticulação na sensibilidade. Por quê? Como a gente perde essa sensibilidade muito no dia a dia, né? No contexto relacional, como ela se desarticula muito fácil. Então, isso mexeu muito. E o último slide é uma maravilha, porque ele traz assim aquela imagem central, dentro do coração, de um nascimento, né? Porque se a gente está falando da morte desse medo, a gente está falando do nascimento do amor, né? Então, e ao mesmo tempo é interessante que a imagem parece que ela está viva, mexendo o tempo todo, né? E aí a palavra final ali também é uma coisa que mexe, né? Todo empenho para superar o medo de amar deve ser aplicado pelo ser humano, que realmente pretende esse autoencontro e a harmonia interior, ou seja, entra de novo naquela individuação lá, né? E do início da jornada do herói. E que a gente tem várias oportunidades quando entra aqui nesse planeta escola chamado Terra de experienciar isso várias vezes, várias encarnações, né? Então, isso que ficou. E, nossa, como essa reverberação do individual no coletivo, né? Ou seja, eu estou querendo, às vezes, mudar o mundo, né? O Pink e o Floyd, o que nós vamos fazer hoje, né? Ah, nós vamos conquistar o mundo. Não, o mundo interior nosso, né? E a maré é da minha época. Eita. Murilo, assim, eu estava aqui falando, você falou, eu estava pensando, como a gente faz isso de forma inconsciente assim, a todo tempo essa questão do medo, né, de amar. Faz mais ou menos 2 anos morreu a nossa cadelinha, né, a nossa, que ficou quase 20 anos com a gente. E assim, a dor experimentada, né, foi tão grande, foi tão sentida de forma tão extrema, no sentido de dor mesmo, né, da falta de tudo, que até hoje nós não conseguimos pegar outro bichinho. E a justificativa é justamente essa, né? O medo de amar de novo de uma forma
tão profunda, tão extrema como a gente amou a nossa pet, né? Então, olha só como a gente acaba, assim, né, uma experiência minha, né? Assim, como que realmente essa questão do medo de experimentar o amor é algo que é conectado com todas as coisas da nossa vida, né? Nas nossas relações com todos os seres daqui, da Terra. E isso está me fazendo refletir bastante sobre essa questão, né, do como isso é real, né? Só que muitas vezes passa batido. Serviu para mim. Você trouxe perdas e lutos, né? Se fosse a Renata, a gente dava um jeito, né? Perdas e lutos, né? E o quanto, às vezes, a questão do patológico, né? Uhum. Que passa a governar a gente, né? Exato. Eu dividindo com vocês, fiquei 20 anos em luto, ou seja, depois do terceiro ano eu já estava casado, tinha minha família, mas eu ainda fiquei mais 17 anos, eu não sabia, eu estava em luto. Agora eu posso falar com tranquilidade, né? E, nossa, como esse trabalho continuado de Joana, né? Como ele mexe com a gente, porque logo que eu comecei a assistir, eu saía, assim, mexido de um tanto que eu não conseguia pensar na possibilidade de vir assistir a próxima, de tanto que mexia comigo. A Joana traz a autorresponsabilidade a todo minuto, né? Ela traz esse autocuidado que, não, mas eu estava tanto, né, fantasiando o amor, e era Jesus, que era as pessoas, e eu colocava seres humanos no lugar de uma energia muito maior, né? E aí você inverte tudo e se perde em si mesmo também, né? Porque aí você não sabe mais nem quem você é. Nós somos uma centelha divina. É, é isso aí. Mais alguém quer comentar ou a gente vai partindo para o final? Podemos? Você quer concluir, Renata? Para a gente poder Não, só parar. agradecer aos ouvintes, os esclarecimentos, as continuidades, né, ou as análises, e é isso. Muito agradecida pela oportunidade. Ok. Então, boa noite a todos. Eu vou parar a gravação e depois a gente faz a nossa prece.